Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Aqui Ó, o podcast do Escola, plataforma nacional e gratuita de formação empreendedora contínua do Favela. Meu nome é Tati Silva e esta série sobre saúde financeira e transformação digital inclusiva conta com o patrocínio do Itaú Unibanco. Eu sou o João Souza e neste episódio final do Aqui Ó, que é em parceria com o Itaú, nós vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre Open Finance e Open Bank, um sistema de compartilhamento de dados seguro do Banco Central que vai trazer mais competitividade para a sua vida financeira. Bora fazer esse corre com a gente? Sabe quando você conhece uma nova pessoa e tem que contar quem você é e o que você gosta de fazer para que ela te conheça melhor e te convide sempre para os rolezinhos que você gosta? Seria muito melhor se a pessoa já soubesse tudo sobre você em apenas um clique, né? O Open Finance é assim, mas para as suas finanças. Agora, você não precisa mais construir um relacionamento do zero com um banco. Você pode compartilhar os seus dados financeiros de uma instituição para outra e, assim, ter acesso a melhores produtos, serviços e ofertas. Inicialmente chamado de Open Bank, o Open Finance é um sistema regulado pelo Banco Central, que vai permitir para você, que é cliente, compartilhe com outras instituições financeiras os dados essenciais de pagamentos e outros históricos relacionados ao seu dinheiro que foram construídos com instituições bancárias, por exemplo, ao longo da sua vida financeira. Lembrando que os consumidores têm total autonomia para decidir com quem e por quanto tempo eles querem compartilhar seus dados. Mas como que isso vai funcionar na prática e quais são as principais vantagens desse compartilhamento de dados? Quais informações poderão ser compartilhadas? Vai ser possível cancelar a autorização de compartilhamento caso eu me arrependa? São muitas perguntas, né? E quem vai explicar isso tudo pra gente é a Natália Olveira, especialista de marketing do Itaú Unibanco. Olá, Natália. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite para esclarecer esse assunto importantíssimo, né? Eu mesmo estava super curioso para saber mais sobre isso e agora a gente também vai compartilhar isso aí com a nossa audiência aí do Aqui Ó. Mas antes da gente começar o nosso papo, vou te pedir para você poder se apresentar, né? Falar um pouquinho para a galera aí quem é a Natália. Tati, João, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de contar um pouquinho sobre essa revolução do mercado financeiro. Falando sobre mim, eu sou paulistana, metade baiana, metade espanhola. Comecei como programadora web, já limpei casa, já fiz bastante coisa, até entrar no ramo do marketing alguns anos atrás. E no Itaú, tô desde o comecinho do projeto do Open Finance, tocando na parte de comunicação, de estratégia. Então a gente está bem aprofundado no assunto para bater um papo legal com vocês aqui hoje. Maravilha! Natália, lá no comecinho nós falamos que o Open Finance era inicialmente chamado de Open Banking, né? Vamos começar traduzindo esses significados para a galera e explicar a diferença entre eles? Bora lá, Tati. Bom, Open Banking, na tradução livre, significa banco aberto. Gerou uma série de confusões no começo, até com Open Bar a galera confundia. E o Open Finance é o sistema financeiro aberto, né, na livre tradução. O que acontece? Essa inovação do mercado financeiro, ela veio para revolucionar de um jeito que não está restrita só aos bancos. A diferença tá que na sua vida financeira, né, como pessoa, você vai poder, ou empresa, compartilhar esses dados. Então, antes, as instituições, elas tinham os dados dos clientes e eram como se fossem mundinhos separados. Então, uma fintech não conseguia compartilhar os dados para um banco, que não conseguia compartilhar os dados para uma seguradora. E agora, com a entrada do Open Finance, tudo isso pode ser feito através de uma plataforma super segura, né, que segue diversos pré-requisitos do Banco Central, de segurança e estabilidade. E aí o cliente vai conseguir compartilhar esses dados e não construir mais, como você falou no comecinho, uma relação do zero. Ou seja, essas plataformas se conversam e a gente cria mundos que se conversem de uma forma mais fácil e o cliente consegue ter autonomia sobre esses dados. Eu gostei particularmente aí dessa confusão que fizeram com o Open Bar, né? Eu, como bom mineiro, Belo Horizontino, né? Belo Horizonte, capital mundial dos bares aí do mundo, né? Eu fiquei muito feliz com essa confusão. Muito importante, né? Trazer essa referência aqui. Mas acho que para tocar aí mais um pouquinho, né, na parte séria desse nosso podcast aqui, né, gente, não que bar não seja sério, mas
a gente queria falar um pouquinho, entender como que surgiu essa demanda, né, de criar um sistema como esse, né, do agora Open Finance, né, no mercado financeiro, né? Por que, de onde surgiu? Por que, né, vocês, instituições financeiras, como é o caso do Itaú Unibanco e muitas outras, resolveram se unir para poder pensar? O mercado, ele se reinventa a todo momento. Então, a gente se reinventa da forma como a gente se relaciona com outras pessoas e até como a gente se relaciona com produtos e serviços, né? O Open Finance, ele veio para trazer mais competitividade para o mercado financeiro, trazer mais liberdade, estimular que novos tipos de negócios sejam formados, né? Ele é um movimento que não acontece só aqui no Brasil, ele acontece em vários lugares do mundo, como, por exemplo, no Reino Unido e na Índia. E a implementação desse sistema fora do Brasil, a gente percebeu que, além de gerar competitividade e novos negócios, acabou também gerando mais inclusão e educação financeira, né? A gente conseguiu abraçar mais pessoas nesse novo sistema. É uma reinvenção mesmo do mercado, e eu acho que são demandas que não passam só pelo Brasil, passam pelo mundo todo, e a gente precisa reinventar e fomentar e estimular que novos tipos de negócios sejam formados para trazer mais competitividade para o mercado. Ô, Natália, aproveitando que você está falando aí de reinvenção e tal, e todas essas revoluções do mercado financeiro, antes de te perguntar mesmo quais são as principais vantagens desse sistema para um cliente, eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é uma fintech, assim, que eu acho que deve estar de alguma forma também conectada com toda essa revolução que o digital permite, né, para a gestão financeira no mundo hoje. Fintech são empresas que trazem novas soluções e unem essas novas soluções com alguma revolução tecnológica, né? A diferença das fintechs para um banco é que as fintechs geralmente focam em uma solução tecnológica que cobre ou soluciona um problema. Então, elas fomentam um tipo de solução. A grande diferença para os bancos tradicionais, como o Itaú Unibanco, é que nós somos um que chamamos de full banking, ou seja, um banco que traz soluções completas no ecossistema de pessoas físicas e jurídicas. Então, a gente foca não só em entregar, por exemplo, uma conta corrente, mas a gente tem na conta corrente plugado serviços de crédito, tanto para financiamento, como para empréstimos que não têm um fim bem definido, como um financiamento tem, que é um financiamento de imóvel, um financiamento de carro. A gente traz soluções de pagamento, de cobrança, de ecossistemas que vão até muito mais além do que os próprios serviços bancários, tá? Não, muito obrigado mesmo, que a gente está aqui falando, né, de finanças e transformação digital, e com certeza é um termo, né, uma expressão que às vezes a galera vai ouvir por aí, então vale saber o que é cada coisinha. E aí, conta pra gente, Natália, qual que serão as principais vantagens desse sistema aí de Open Finance para quem é cliente? Você poderia dar alguns exemplos de como o Open Finance vai funcionar na prática? Bora lá, com certeza. Acho que o primeiro, a melhor benefício aqui, com certeza, é a autonomia. Mas ele não funciona só para clientes de bancos tradicionais. A autonomia, ela vai funcionar para o mercado financeiro como um todo. Porque você, como um adulto, você paga, você recebe, você financia. Alguma coisa você faz na sua vida financeira que você precisa movimentá-la, né? Então, aqui não serve só para clientes, mas serve para todo mundo que faz parte do sistema financeiro brasileiro, tá? A principal diferença é que antes, como eu citei, eram mundinhos separados. Então, um banco não conversava muito com outro banco, ou seja, os dados eram meus como cliente, mas eu não podia chegar para o Itaú ou para qualquer outro banco e falar: cara, compartilha aí meus dados, porque eu quero, enfim, comparar taxa, eu quero comparar financiamento, comparar valor de produto, né? Não existia essa possibilidade e feita numa plataforma já estabelecida pelo Banco Central. A plataforma chegou para que você justamente tenha mais autonomia sobre os seus dados bancários, gerando a competitividade que eu já falei, né, anteriormente, e fazendo isso de uma forma segura, porque é uma plataforma homologada, ali, desenvolvida pelo Banco Central, e quem pode participar ou beber das informações que você transaciona nessa plataforma são instituições autorizadas a participarem do Open Finance. Então, não é qualquer e-commerce, talvez, que vá se plugar de primeira no Open Finance, não é qualquer banco, né? Tem ali uma limitação e uma série de características que são analisadas para que você se plugue a esse sistema e você comece a beber, né, desse compartilhamento de dados.
A autonomia, né, de levar os dados para onde você quer, gera liberdade. Quando a gente acaba gerando liberdade para o mercado e para as pessoas, a gente estimula que as pessoas pesquisem sobre, né? Então as pessoas automaticamente começam a entender um pouquinho mais, porque elas se veem mais livres para poder comparar produtos e serviços que antes não tinham uma conversa tão livre assim entre instituições. E aí, automaticamente, a gente consegue gerar mais educação financeira, que é uma coisa que a gente precisa bastante, né? Que as pessoas entendam o que está acontecendo na vida financeira delas. E inclusão, porque a partir do momento que eu pesquiso, eu entendo o que está acontecendo, eu me incluo num sistema que eu preciso fazer parte, né? Hoje, para a gente sobreviver, né, na vida no geral, a gente tem que pagar, a gente tem que receber, a gente tem que, enfim, fazer uma série de coisas. A gente precisa comprar no mercado, passar o cartão de débito. Então, tudo isso está intrínseco, né, na nossa vida. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem claro, que foi um exemplo até que, enfim, eu passei no ano passado, aconteceu comigo, de como o Open Finance ele veio realmente para simplificar isso e para, enfim, transformar o nosso mercado financeiro, tá? Eu queria me mudar e aí eu tava procurando um apartamento. Um martírio, né? Passava de stand por stand, eu vou alugar, eu vou comprar, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, cada vez que eu gostava de uma proposta, ou gostava de um lugar, né, para ficar naquele lugar, para eu receber essa proposta, para eu saber quanto que eu vou pagar, se eu fosse financiar, como que ficaria, qual seria a taxa, se eu tivesse que alugar, vai ter que pagar o aluguel, o calção lá por mais meses ou não. Enfim, eu tinha que enviar uma série de documentos para empresas diferentes, então eu tinha que enviar CPF, RG, comprovante de residência, eu tinha que enviar meu olerite, se eu tivesse FGTS, e aí eu tinha que ficar enviando esses documentos para cada uma das empresas com que eu queria, enfim, fazer negócio, né? Então eu ficava transacionando isso por e-mail, por WhatsApp, para poder receber uma proposta e entender como que iria acontecer. Imagina só se eu tivesse um lugar central onde eu já tenho todas essas informações e eu só falasse assim, empresa A, bate lá, eu autorizo você a ir lá buscar essas informações para que você me dê essas condições. Além de ser mais fácil e seguro, eu contaria com uma coisa que eu não contava nesse momento, histórico. Porque se eu fosse financiar em lugares diferentes, talvez não tendo um relacionamento com aquelas instituições, eu tivesse uma taxa até mais cara. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Então, assim, com certeza o Open Finance ele veio para desmistificar e para simplificar a nossa vida. Porque teria, assim, sei lá, salvado muitas horas dos meus dias e muita dor de cabeça que eu passei, tá? Eu tô adorando fazer o Aqui, ó, porque eu estou aprendendo demais sobre educação financeira, tá sendo, assim, a minha alfabetização e letramento mesmo em muita coisa. E é só pra eu compreender mesmo, assim. Então, na verdade, o sistema do Open Finance, ele não é necessariamente atrelado a um banco específico. Então, a plataforma fica, tipo, disponibilizada pelo Banco Central. E aí, por isso que gera essa competitividade, porque eu posso autorizar bancos diferentes ou empresas diferentes a acessar esses meus dados financeiros. É isso aí. E aí tem, enfim, acho que a próxima ali a gente vai entrar em fases também, mas cada fase também de implementação do Open Finance traz uma nova possibilidade, porque aí a gente acaba abrindo o leque de produtos e serviços que podem beber desse compartilhamento de dados, assim como empresas também de cunho um pouquinho diferentes do que só um banco, tá? Não, beleza. Nas outras respostas, então, acho que a gente vai entrando nisso. Só para entender se é algo que, então, tá nascendo. Então, não tem um lugar que eu vou lá, www.openfinance, e já... Não. Ainda não. Ah, então tá. O exemplo que vem a seguir vai desmistificar isso do Open Finance. Pra mim também tá sendo maravilhoso, assim, né? Participar dos Aquios, porque sempre traz um conteúdo novo, né? Tava brincando aqui no início que, antes nos bastidores, que a gente tava falando que eu falei assim, não, eu preciso demais participar desse Aquio, porque eu tava lendo sobre, né, a questão do Open Bank, Open Finance, eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso aí. Todas essas questões que a gente está trazendo, sempre que a gente fala de banco, né, gente, a gente também não pode ficar também, né, se iludindo que toda vez que a gente fala de banco, as pessoas que estão ouvindo do outro lado sempre imaginam assim, não, o que esse banco está querendo agora? Porque, né, ninguém faz nada de graça,
onde que isso aí vai chegar. Eu acho que toda mudança, né, isso não só na questão financeira, mas em todas as áreas, a inovação sempre traz novos medos, né? É a galera com a lâmpada de querosene e a galera com as tochas, depois quando vem a lâmpada de filamento, a coisa piora um pouquinho, né? Então, assim, sempre alguém achando que a luz é melhor ali ou aqui, mas uma coisa que era muito importante para a gente poder entender, principalmente de tanto que se vê falar, né, da questão de invasão de dados em aplicativos tipo WhatsApp, Facebook, muitos outros aí, né, que a gente vê vários escândalos e saindo aí da venda dos nossos dados e isso tudo. Acho que seria legal para as pessoas entenderem também, Natália, que quais que são esses dados financeiros, né, que as instituições financeiras vão poder compartilhar entre elas, né, e como é que vai ser possível eu, por exemplo, como João cidadão, eu monitorar isso de alguma forma, eu saber que organizações que têm acesso a isso ou não, né? Como é que é essa autorização? Acho que é bom reforçar que, além de o Open Finance acontecer em fases, ele só acontece mediante a minha autorização. Então, no começo teve uma breve confusão com a fase 1, porque eram os bancos disponibilizando dados, mas os bancos não disponibilizaram dados de cara crachá, CPF da Tati, CPF do João. Era muito mais taxa mínima, taxa máxima, qual que é o número da central de atendimento, quanto tempo ela funciona. Então, eram, né, informações da própria instituição. Nas outras fases, abre-se a possibilidade do cliente, né, ou do possível cliente, que às vezes nem é cliente ainda, levantar a mão e falar, opa, eu quero aqui compartilhar os meus dados. Mas tudo isso acontece só se a pessoa sinalizar isso dentro dos canais oficiais que fazem parte do Open Bank. Então, para ficar claro, eu vou trazer 2 exemplos aqui. Eu sou cliente do Itaú, trabalho no Itaú, sou cliente do Itaú, quero trazer os meus dados de outro lugar para o Itaú. Eu vou acessar meu Bankline, meu Itaú na internet, vou acessar meu aplicativo, lá vai ter um botãozinho ou uma comunicação sobre o Open Finance. Ao clicar nessa comunicação, eu vou iniciar a jornada. Mas, Nath, se eu não for cliente de qualquer instituição, também terão jornadas homologadas, né, seguradas pelo Banco Central, ali, pela jornada do Open Finance, onde eu vou poder iniciar essa conversa, por exemplo, perto de uma abertura de conta, ou perto de, não só abertura de conta corrente, mas também conta de investimento, conta de seguro, que eu vou poder sinalizar e entrar lá e fazer parte dessa jornada do Open Finance. Então é bem simples, entrei lá no canal, se cliquei, né, iniciei a jornada do Open Finance. Os passos, eles podem inverter uma hora ou outra instituição, mas basicamente é isso daqui. Entrei, vou olhar os dados. Então, ele carrega todos os dados que eu posso compartilhar ou que eu quero trazer de outra instituição neste momento. Então, agora em 2021 eu posso falar um pouquinho melhor sobre os dados, mas a gente tem dados cadastrais, dados de conta, dados de crédito. Então, vão vir os dados. Em cima da classe dos dados, o nome do dado cadastral embaixo, vai vir descrito CPF, endereço. Então, ou seja, o cliente visualiza quais são os dados e todos os dados que tem embaixo daquele compartilhamento. Então, nada fica no escuro, é transparente, tá? E aí, eu vou selecionar do tipo, eu quero compartilhar os meus dados cadastrais e de conta, mas eu não quero de crédito nesse momento, é só eu desselecionar este dado. Selecionei tudo que eu quero trazer para cá, quero trazer para Itaú porque eu trabalho aqui, quero tudo aqui. Show! O próximo passo é escolher de onde eu vou trazer estes dados. Então, de qual outra instituição eu vou trazer. Então, eu vou olhar lá na lista, lembrando que são as instituições autorizadas, né, a participarem do Open Bank, elas vão aparecer automaticamente na lista, né, do Open Finance, e aí eu vou escolher essa outra instituição. Escolhi, vou confirmar. E aí, automaticamente, o sistema do Open Finance, que é essa plataforma, essa camada de segurança que foi construída, ele vai me redirecionar para outra instituição, automaticamente. E lá, eu vou precisar, de forma segura, como eu sempre faço, logar com o meu agência e conta, CPF, senha, e aí eu vou confirmar que eu quero compartilhar estes mesmos dados, né, para trazer para cá. Confirmei, voltei para o meu banco de origem, e aí, pronto. O dado já está batendo lá na plataforma que foi construída e pode consumir esse compartilhamento e enxergar esse meu relacionamento com a outra instituição. Bom, sobre os dados, né? Basicamente, em 2021, a gente vai poder compartilhar alguns dados. Quais são eles? Dados cadastrais, que contam
quem é a Tati, quem é o João, onde eles moram, quanto eles ganham, enfim, aquelas informações que já são de conhecimento de todo mundo para abrir uma conta, por exemplo, em qualquer lugar, né? Dados de conta, se eu tenho cheque especial na conta, quanto eu tenho de saldo, previsibilidade até do que vai cair às vezes na conta. Dados de crédito, se eu tenho algum contrato de crédito, então, por exemplo, eu financei um apartamento, vai aparecer o meu financiamento do apartamento. Se eu tenho cartão de crédito, quanto eu tenho de limite, então vem esmiuçadinho, né? E aí, na última fase de 2021, né, porque isso acaba em 2022, a gente vai poder compartilhar também dados de câmbio e de investimentos, tá? Vale ressaltar de novo que no mundo inteiro, o Open Finance mostrou-se mais positivo do que negativo. Isso porque tem uma conversa falando assim, mas vou compartilhar meu histórico negativo. É bem aquele caso de, amigo, quando alguém faz uma fofoca pra você, ele fala que você foi 10 anos fiel no seu casamento? Não fala. Ele fala que você traiu 3 vezes. Então, o histórico negativo, se você foi negativo em algum momento, ficou no Serasa ou não, isso as instituições já enxergavam. O ponto positivo é que agora eu posso contar para a instituição que eu fui um bom pagador 15 anos, que eu fui um bom, enfim, tive bons relacionamentos no mercado financeiro e na minha vida financeira. Essa é a grande diferença. A fofoca, ela tá sendo feita pro lado positivo e não pro lado negativo nesse caso, tá? Com você explicando, eu tava até aqui pensando assim, como assim que isso ainda não existia, sabe? Eu falei, nossa, mas que sensacional, porque é aquela necessidade que é gerada que você já pensava assim, uai, mas já não rolava uma coisa assim, é muito bacana mesmo. Só para te completar, tinha algumas coisas no mercado financeiro andando um pouquinho para isso. Então já tinha o cadastro positivo, mas o cliente tinha que ir lá, ele tinha que digitar em todas as instituições, ele tinha que ir lá e dar o aceite, né, do cadastro positivo. Isso daí facilita, porque você conta de verdade quem você é. A gente ouve muita reclamação, às vezes, do tipo, mas eu, nossa, fiz 20 anos isso e o cara não sabe que eu fiz 20 anos isso. É exatamente por isso, porque antes os dados não podiam ser compartilhados, né? E agora eles podem. É verdade. Bom, a gente comentou sobre isso aí, que quando a gente pensa em compartilhamento de dados, é muito comum as pessoas ficarem com certo receio de terem os seus dados expostos de alguma forma, que não seja para esse fim, né, do Open Finance, para toda essa facilidade mesmo que a jornada traz para as pessoas. Como que vai funcionar, Natália, a segurança dos dados dos clientes no Open Finance? O que você tem de informação sobre isso que você pode compartilhar para a gente? Veja, os bancos já seguiam uma série de regras pré-estabelecidas pelo Banco Central, por agências de segurança para transacionar esses dados. Por isso que existe iToken, senha, valida no caixa eletrônico, vai e volta. Exatamente para confirmar que a Tati está mudando a senha dela, né? Exatamente para ter essa segurança da hora, para que não sofram fraudes, né? A plataforma do Open Finance, ela é uma camada de tecnologia que foi desenvolvida pelo Banco Central e aí homologada junto com todos os bancos. Então, quando a gente faz parte disso, além de todo o histórico que a gente já tem de segurança, a gente ainda entra nessa outra camada que segue essas leis, enfim, pré-estabelecidas e algumas coisas de segurança, que é um conjunto de regras que a gente não tem como não seguir. Se nós, enquanto instituição, estamos fazendo parte do Open Finance e nós não seguimos, a gente é desautorizado a fazer parte do Open Finance. Então, veja, quem regula isso é o Banco Central. Além de tudo isso, como eu disse, segurança sempre é um pilar super forte aqui, pelo menos para o Itaú, né? As informações são sempre guardadas às 7 chaves e o banco faz um trabalho bem intenso, e aí não é só o banco, o mercado faz um trabalho muito intenso de contar para as pessoas como funciona, como eles vão ser fraudados, como os fraudadores entram em contato, como a engenharia social, que é uma engenharia social, ela acontece. Então, a gente sempre sinaliza nas comunicações de o que sempre o banco vai pedir e o que nunca o banco vai pedir. O banco nunca vai te pedir iToken, nunca vai te pedir senha numa mensagem instantânea como no WhatsApp, por exemplo. A gente nunca vai fazer isso. Você sempre vai dar essas informações dentro dos canais oficiais, seja do aplicativo
ou do Itaú na internet, por exemplo. Então, a gente tenta sempre pincelar, na maior parte das comunicações, o que sempre fazemos e o que nunca fazemos. Exatamente para que as pessoas fiquem munidas e não caiam em golpes, né? E é legal pensar também que não é uma coisa, uma experiência que vai ser piloto no Brasil, né? Não vai começar do zero aqui. Então, se já tem essa experiência em outros países, em outros locais, querendo ou não, a gente já começa a vivenciar isso aqui com base em outros aprendizados, né? Com base em outros aprendizados, apesar de que o Open Finance no Brasil está sendo considerado como bench internacional, porque aqui no Brasil nós vamos implementar muito mais coisas do que nos outros países. Então, as nossas fases são mais longas, a gente vai conseguir puxar para dentro do sistema muito mais produtos e serviços. Então, até o final de 2022 aí, acredito que, enfim, a gente deu um gol grande para o Brasil. Oh, maravilha! Então, a gente está chegando aí num ponto que eu acho que é muito importante, né? E aí parece que ficou comigo a missão de trazer os questionamentos aí sobre questões éticas e afins sobre isso, né? E aí a gente não poderia, né? Falando sobre dados, sobre compartilhamento, a gente não poderia te falar sobre a LGPD, né? Que para quem não sabe o que é o significado da sigla, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu acho que seria legal, acho que para as pessoas até entenderem como que já é hoje num sistema normal bancário e como que o Open Finance, o que muda, o que não muda, se você pudesse dar só uma visão geral para a gente, Natália, do que a LGPD impacta no sistema de quem quer continuar com o banco tradicional e tudo, e quem vai entrar nesse novo sistema, né, do Open Finance. Vamos lá, a LGPD ela nasceu antes do Open Finance ou antes do Pix, que é bem famoso, todo mundo conhece, né? E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio só para regulamentar o mercado financeiro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta o mercado brasileiro. Então, quando você está falando de um e-commerce, você está falando de qualquer produto ou serviço que você, né, tá ali interagindo na internet, ele faz parte desse conjunto de regras, ou ele deve obedecer esse conjunto de regras, tá? Ela veio muito para pontuar o que a gente considera de dados sensíveis, de dados que não são sensíveis, ou seja, quais são os dados que eu considero extremamente importantes, que personificam quem é a Tati e o João, que contam a história da Tati e do João, ou que podem até, se expostos, trazer insegurança para a Tati e para o João, né? Enfim, como dados políticos, religiosos, então ela vai um pouquinho além só do que a gente tem no sistema bancário, né? Ela abre um leque um pouquinho maior de dados sensíveis, mas ela regulamenta, ela fala para o mercado, você não pode mandar e-mail para a Tati e para o João se eles não tiverem dado aceite em certo momento da sua jornada. Então, fiquem atentos, quando vocês fazem um cadastro no site, vocês abrem uma conta, enfim, tem sempre os termos e condições. Lá estão sempre descritos aquilo que vai poder fazer ou não vamos poder fazer, né? Mercado como um todo, não só um banco, né? Então, ela define quais dados são sensíveis, o que eu tenho que pedir de autorização para poder fazer o uso desses dados, onde eu posso usar estes dados, e se eu não o fizer como a lei determina, quais são as penalidades que eu tenho que sofrer aqui porque eu não cumpri uma legislação, tá? Então, ela veio para regular melhor o mercado brasileiro exatamente porque a gente está andando para frente na inovação, cada vez mais digital, mais físico, cada vez a gente compra mais no digital, a gente transaciona mais no digital. Precisava de uma lei que suportasse toda essa jornada para as pessoas da sociedade, tá? E se quem tá ouvindo a gente ainda não tá por dentro do rolê da LGPD, vale pesquisar, porque igual a Natália falou, vale para todo mundo, não é só pro mercado financeiro, né? Tá todo mundo no corre aí de organizações, pessoas jurídicas, de se adequar, de seguir todas as diretrizes da LGPD, né? Natália, já que a questão da LGPD se aplica a todo esse contexto, eu imagino que caso uma pessoa não queira mais compartilhar suas informações financeiras com uma determinada instituição, deve ser tranquilo e super possível cancelar esse compartilhamento, né? Isso aí, assim como a gente autoriza, a gente também pode desautorizar, ou como a gente chama aqui dentro, revogar, né?
O compartilhamento de dados, ele tem tempo determinado, ou seja, dentro do Open Finance, todos aqueles dados que eu contei anteriormente, eles podem ser compartilhados por até 12 meses. Você pode escolher períodos menores ou ficar com os 12 meses, e caso você não queira mais compartilhar, todas as instituições que fazem parte do Open Finance têm uma tela, uma página dentro dos ambientes logados que chama Gestão do Compartilhamento. Lá, quando você entra, você vai falar, putz, legal, ó, eu compartilhei dia tal, as informações tais de tal instituição. E aí vai ter uma bolinha, alguma coisa verdinha, alguma coisa indicando que este compartilhamento ainda tá de pé, tá funcionando. Caso você queira, você pode cancelar, ou se der perto dos 12 meses, você pode renovar o compartilhamento também. Mas tudo isso fica na mão do usuário, né? Caso passe os 12 meses e você não renove, ele não vai se renovar automaticamente. Você tem que ir lá de novo e falar, amigão, quero compartilhar, coloca aí que eu quero que meus dados fiquem aqui ainda, tá? Eu acho que a Tati trouxe uma provocação interessante, né? Porque sempre... Gente, se vocês escutarem um barulho de um cachorro, é porque a gente tem um cachorro que fica aqui na sede do Favela, entendeu? E ele cisma que a rua é toda dele. Então, assim, né? Isso não tem nada a ver com Open Finance, né? Isso, na verdade, tem a ver com os doguinhos que resolvem ir para o mundo corporativo. Mas a Tati trouxe uma questão muito legal aí sobre a questão do cancelamento, né? Que a gente conhece as histórias gigantes aí das pessoas tentando cancelar, desde um cartão de crédito que sem querer falou bom dia na rua com alguém e de repente chega um cartão de crédito em casa e tudo. Então, assim, isso eu acho muito legal, né? De mostrar como que as pessoas ainda vão continuar tendo poder sobre os seus dados, né? Dentro do Open Finance. Agora, você trouxe uma questão desses avanços, né? Como que o Brasil está na frente já nessa questão da implementação, né? Do Open Finance por aqui, servindo até de benchmark, né? E que é uma referência aí para outros países que estão fazendo esse mesmo processo. E a gente, seria legal, assim, até para a gente poder entender, assim, né? De acordo com o que vocês estão seguindo, junto ao Banco Central e afins, em que momento que a gente está agora, né? Assim, para as pessoas, né? Porque eu acho, assim, você tocou num ponto que foi muito engraçado. O Pix foi uma coisa que, de repente, eu lembro que eu, né, posso dizer que não sou tão, né, quanto as pessoas das gerações antes da minha, tão analfabeto digital. Eu lembro que eu vi que tinha sido liberado uma tecnologia, que ia ser a tecnologia do Pix, que ia facilitar muito, e de repente, sei lá, 2 semanas depois, você já podia fazer Pix, né? Então, assim, foi um processo meio atropelado, né, assim, vamos dizer assim, porque hoje tem mais informação sobre o Pix do que tinha na época que o Pix foi lançado, né? Então isso seria muito legal até para as pessoas, né, que passaram pelo susto do Pix, né, e hoje vão aí poder optar por estar dentro do Open Bank, do Open Finance. Como é que ponto que vocês estão agora, né? Em que ponto que o Brasil está agora? Inclusive, né, pode até falar um pouco assim sobre que ponto realmente do trabalho que o Itaú Unibanco também está fazendo, que ponto que vocês estão agora para poder oferecer isso aí para a população. Perfeito. Assim como o Pix não surgiu de um dia para o outro, a gente tem um time enorme de tecnologia, produto, enfim, uma galera assim toda envolvida já desde o final do ano passado, até antes, quando a gente fala de tech, né? Porque a galera precisa se preparar muito tempo antes, envolvida nesse projeto. O Open Finance, ele tem 9 fases, né? São 9 fases determinadas pelo Banco Central, né? Que coloca as regras, e todas as instituições que fazem parte, elas seguem exatamente essas regras que o Banco Central implementa. Então, neste ano, a gente passou pela fase 1, que foi aquele compartilhamento de dados do próprio banco, taxa mínima, máxima, telefone, canais de atendimento, que são informações, né, das instituições. A gente tem a fase 2, que está acontecendo neste momento, e ela está acontecendo de forma faseada, ou seja, dentro de uma fase eu ainda tenho pequenas entregas para garantir que o serviço fique de pé e seja de qualidade. Então, pouco a pouco, a gente está abrindo para os clientes fazerem parte do Open Finance. Não só o Itaú Unibanco, mercado, né? Tem uma regulamentação que fala que em tal data abre-se para tantos por cento, em tal data abre-se para tantos por cento. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando acolhendo todo mundo dentro do Open Finance. Nessa fase, compartilham-se dados cadastrais, dados de conta e dados de crédito e cartão de crédito. Na fase 2, que está próxima agora do fim, agora em outubro. A gente tem muito próximo já acontecendo uma fase 3,
que é uma fase de iniciação de pagamentos via Pix no Open Finance. Então, dentro, por exemplo, de um e-commerce ou de uma outra instituição que faz parte, você vai poder acionar o Pix dentro do Open Finance para fazer pagamento. E uma fase 4, que acontece em dezembro, que a gente traz para dentro do jogo Investimentos e Câmbio. No ano que vem, a gente tem muito outras fases, entre seguros, entre iniciação de pagamentos com TED, com DOC, né? Enfim, o sistema fica muito mais robusto, né? E muito mais completo. Mas, além da liberdade que ele vai trazer de transação entre esses dados que a gente tem aqui, de todos esses produtos e serviços que fazem parte da nossa vida, o legal é que com o Open Finance abre-se a possibilidade da gente ter uma visão completa da minha vida financeira dentro do Itaú, por exemplo. Então, muito próximo do final de 2021, muito provavelmente a gente já vai conseguir ter isso implementado, que a gente vai entrar, por exemplo, na minha conta do Itaú, vai ter uma página onde eu vou conseguir enxergar o saldo que eu tenho aqui, o saldo que eu tenho em outra instituição do qual eu compartilhei os dados com o Itaú. Então, eu vou conseguir enxergar um pouco de quanto que eu tenho de limite de conta, de saldo, de crédito. Então, a minha vida financeira também vai ganhar. Além de ser mais fácil de construir o histórico, vai ser mais fácil de gerir a minha vida financeira. Porque depois que eu fizer esse compartilhamento, eu vou poder, por exemplo, pagar uma conta aqui usando o saldo de outro lugar. Então, assim, as possibilidades, elas se multiplicam também conforme as fases vão sendo implementadas. Mas é um trabalho longo, é um trabalho que tem, assim, uma galera incansável, para não falar outra palavra, porque a galera é resiliente, é uma inovação, é uma mudança muito disruptiva do mercado e a galera trabalha assim 24 horas para entregar a melhor solução para os clientes, tá? Pensando no corre que deve ser colocar toda essa camada, tudo, né, digital, toda essa experiência aí para acontecer. Então, também precisa dessa disposição de instituições para investir nessa ideia, né, nessa inovação. Não quer dizer que vai ser algo que vai chegar... Não é uma coisa impositiva, vamos dizer assim, que vai acontecer com todo mundo. A sua instituição financeira pode ou não aderir a isso daí, ou tá investindo energia em desenvolver essa transformação e se conectar com o rolê do Open Finance, né? Aqui no Itaú, a gente não encara como mais uma regulamentação, tá? Porque às vezes poderíamos enfrentar como, mas uma regulamentação tem que desenvolver porque tem que desenvolver, né? A gente faz parte do grupo de bancos que obrigatoriamente tem que fazer parte pelo tamanho que nós temos. Mas aqui a gente enxerga muito mais como uma possibilidade o que tudo isso implementado pode trazer de melhoria. E aí, a gente, enfim, é incansável nas ideias, debater. Assim, a galera realmente se propõe a desenhar o melhor. E, claro, dentro das possibilidades que a gente tem. Às vezes tem algumas limitações do próprio sistema, às vezes não. Mas, realmente, aqui o olhar como que eu desenho produtos e soluções que usem dessa tecnologia e entreguem no final do dia uma solução melhor, uma experiência melhor para o cliente. Porque a centralidade, ela tá no cliente. A gente não tem como fugir disso, né? É o cliente que manda um pouquinho toda a história. E na real vai facilitar demais a vida da galera, né? Você trouxe o case de quando você tava de mudança e é o tempo todo. A gente vai cadastrar, comprar alguma coisa. Tem hora que cansa, assim, você tá sempre preenchendo os mesmos dados. Nossa, facilita demais a vida nessa era digital. Natália, pra gente finalizar, então... Como que a galera pode acompanhar a implementação do Open Finance aqui no Brasil? Onde que eu fico sabendo, em que etapa que tá, quais são os próximos passos? Vou fazer um convite. A gente tem uma página que é itaú.com.br/open-finance. Lá a gente conta qual fase a gente tá do projeto, o que está sendo implementado. A gente tem uma FAQ grandona lá no final também, que ajuda um pouquinho com perguntas e dúvidas sobre o Open Finance. Além de tudo isso, de forma um pouquinho mais técnica, também no site do Banco Central, você também encontra as informações o que são as fases, onde estamos, enfim, como estamos caminhando aqui na implementação do Open Finance, tá?
Maravilhoso, valeu demais pelo convite. E na sessão agradecimentos, venho aqui expressar o muito obrigado do Favela por ter aceitado, né, o convite para participar desse bate-papo com a gente. Você, Natália, por compartilhar todas essas informações, seus conhecimentos aí. E o Itaú Unibanco também, porque a gente aprendeu demais e eu espero que a gente possa ter compartilhado muitas informações com a galera também, que facilitar a vida, principalmente desses, né, microempreendedores, com todas as possibilidades que o digital traz, é essencial para a nossa jornada ser mais tranquila, né? Porque de desafios a gente já tem muito quando a gente começa a empreender. Então, é legal quando a gente consegue potencializar as coisas positivas e ter mais tempo para cuidar das nossas atividades, dos trampos, da nossa vida também. Então, foi sensacional. Muitíssimo obrigado mesmo por participar aí desse aqui, ó. Eu que agradeço. Vim representar um timão que está buscando só implementar da melhor forma, trazer transparência e aí ajudar a fazer uma experiência do cliente cada vez melhor. E a galera que toca o time de conteúdo dos empreendedores também arrasa, está sempre pensando em novas soluções e novos conteúdos. E eu acho que isso que ajuda a gente a caminhar de uma forma melhor no mercado como um todo e como sociedade. Obrigada. Pô, aproveitar e pegar carona nesses agradecimentos aí que a Tati já começou. Agradecer também em especial também, né, a equipe aí da área de empreendedorismo lá do Itaú Unibanco, né, a Hebe, o Rafael, toda a equipe, né, que acreditou na gente fazer essa temporada maravilhosa, né, que pena que tá chegando ao fim, mas foi muito bom, assim, todos os conteúdos que a gente pôde trazer, toda a liberdade que a gente teve aqui de criatividade, né, de fazer isso. Pessoal também lá de relações governamentais, relações públicas também, que ajudou a gente a fazer esses conteúdos também chegar em outros lugares do Brasil também, onde fariam sentido também. E a equipe do Escola, do Favela, né, que teve aí todas essas temporadas aí, fazendo tudo para poder dar muito certo isso, né, muitos erros de gravação, muitos bastidores, né? Agradecer também uma pessoa especial, né? Que quase vocês não ouvem falar dele, porque a gente só fala dele em off, né? Quando a gente erra as coisas, né? Agradecer ao Paulinho, né? P. Silva. A gente tem um bordão aqui que é quase assim, Paulinho, é com você e resolve. Porque quando a gente erra aqui, né? O Paulinho que faz a edição pra gente aí, fica tudo isso com ele aí pra fazer. Mas é isso, gente. Infelizmente chegou ao fim essa temporada, mas fiquem tranquilos, porque o pessoal do Escola, a gente já está pensando em novos conteúdos, com novas parcerias, inclusive a parceria com o Itaú Unibanco continua, porque é uma parceria para sempre aí que a gente conquistou junto com eles aí. Vocês gostaram das dicas? Como a gente sempre fala no final, né? Esse é mais um dos produtos digitais do Escola, o Aqui Ó. E foi uma parceria, como vocês sabem, né? A gente já fez muito jabá aqui, jabá do bem, porque realmente foram um parceiro que acreditou na gente, uma parceria com o Itaú Unibanco. Eu queria agradecer, né? Eu sou o João Souza, me despeço por aqui e a Tati finaliza aí pra gente. Muito obrigada pela sua companhia em todos esses episódios até aqui. Se liga nos conteúdos e até mais. E, acima de tudo, coloca na prática tudo que você aprendeu, que você escutou por aqui. E espalha a palavra pra galera que precisa vivenciar essa transformação digital inclusiva no mundo das finanças, saúde financeira para todo mundo, né? Fala tchau? Oi? Tchau? Fala tchau. Você fez tchau? Aí eu falo tchau? Esse vai ficar. Fala tchau. O André fez assim, eu falei, fala tchau? Tchau. Meu Deus. Não tava no roteiro, né? Eu sou assim, fala tchau? Tchau.